brilhantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam bem-vindos ao nosso canal de estudo Palmas Home School. Sou a professora Cristina Rodrigues, da Rede Municipal do Ensino de Palmas e também professora da Escola Maria Rosa de Castro Sales. Hoje é a nossa 15ª aula do componente curricular de língua portuguesa. E como de costume, para me auxiliar nessa aula, está presente a nossa amiguinha, a Fava de Belota. Cumprimenta a galera, Fava! Olá, queridos amiguinhos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Antes de começar nossa aula, gostaria de compartilhar o que eu aprendi com os meus responsáveis. Eles me disseram que todos os dias, antes de iniciar as teleaulas, é importante deixarmos separado o caderno, lápis e borracha para fazermos anotações. E também devemos estar em um ambiente organizado e tranquilo para que a nossa atenção e aprendizado aumente ainda mais. Vocês entenderam? E o nosso lema é aquele de sempre. Vocês pensam daí e eu pergunto daqui. Boa aula, pessoal! O gênero textual que iremos abordar hoje é sobre tirinhas. Fava, você já ouviu falar de tirinhas? Já sim, prof, e faço a maior confusão. Nunca sei distinguir se o que leio é tirinhas ou se é histórias em quadrinhos. Parece tudo a mesma coisa. É comum que os alunos do terceiro ano confundam esses gêneros textuais, mas a partir desta aula vocês não terão mais dúvida. Vamos aprender a diferenciá-los. Hoje falaremos apenas sobre tirinhas. Tirinha é um gênero textual que tem como principal característica a exposição de quadrinhos com textos verbais e não verbais. Surgiu das histórias em quadrinhos. O seu nome foi atribuído pela forma como é exposta. Geralmente vem em tira, na horizontal, e conta uma breve história, no máximo com 4 quadradinhos. Tirinhas fazem parte do gênero textual narrativo e apresentam uma linguagem verbo-visual. Uma linguagem mista ou apenas linguagem verbal. Alguma pergunta, Fava? Prof, eu me esqueci o que é uma linguagem não verbal e mista. A senhora poderia me explicar novamente? Claro, explico sim. A linguagem não verbal é quando utiliza-se apenas imagem ou símbolos como uma forma de mensagem. Já a linguagem mista é quando usamos tanto a palavra quanto a imagem ao mesmo tempo para transmitir uma mensagem. Observe aí essa imagem que vai aparecer na sua tela. Tá vendo? Tem o texto 1. O que está escrito no texto 1? É proibido fumar. Nesse texto 1, a linguagem que nós estamos usando é apenas a linguagem verbal, ou seja, não tem imagens, é apenas palavras. No texto 2, já aparece uma linguagem não verbal. Por quê? Porque somente a imagem está aparecendo. Já no texto 3, aparecem tanto a linguagem verbal quanto a não verbal. Nesse caso, nós chamamos de linguagem mista, porque faz o uso dos dois tipos de linguagem ao mesmo tempo. A tirinha é uma sequência curta de quadros que narram um fato. Tem um final inesperado e surpreendente, como ocorre nas piadas. Sua função é proporcionar riso no leitor. As tirinhas são uma forma divertida de gênero textual, contam histórias rápidas, contendo as mais diversas situações. Proporciona ao leitor uma leitura atraente, são encontradas em livros didáticos, revistas, sites. As principais características das tirinhas são: o texto é curto, possui uma quantidade limitada de quadrinhos, ou seja, no máximo 4. Possui traços humorísticos e às vezes fazem crítica social também.
é uma linguagem compreensível, ou seja, uma linguagem simples. Apresenta a linguagem mista. A conversa entre os personagens é escrita em forma de balões, onde expressam as falas, sentimentos, emoções, sensações. Alguma pergunta, Fava? Prof, que engraçado, né? As falas das personagens vêm dentro de balões. Por quê, prof? Porque é assim que acontece o diálogo entre os personagens. As palavras são inseridas em balões que podem representar pensamento, diálogo e até mesmo grito, dependendo do contorno do balão. Os balões contêm um rabicho, ou seja, apontadores para indicar a autoria da mensagem. Temos vários tipos de balões e cada um deles tem um significado. Para que possamos compreender uma tirinha, é importantíssimo que saibamos identificar como as personagens se comunicam nesses balões. Qual é a intenção dessa comunicação? Vamos aprender a diferenciá-los. Observe principalmente os detalhes de cada balão. Observem esses balões aqui. Esse é o balão. O balão, ele lembra uma nuvem. Para você desenhar o balão, pense que você vai desenhar em uma nuvem. Aí você faz esse rabicho aqui para o lado de você, ao teu lado. Puxa um rabichinho para cá, que é esse rabicho que indica da onde está saindo a fala. Nesse balão, eu tenho quantos rabichos? Tenho 2. Significa que eu vou ter 2 personagens conversando ao mesmo tempo. Observe esse outro balão. Quantos rabichos eu tenho? Apenas 1. Então vai ser uma personagem. Olha o quanto ele é pontiagudo. Você está prestando atenção? Quanto mais pontiagudo ele for, dá a ideia que a personagem está gritando, que ela está falando alto. Balão fala dupla, balão de grito. E olha esse balão aqui. É um balão que tem um ponto de interrogação. O que será que pode significar esse ponto de interrogação? Pode significar uma dúvida. E olha esse balão. Contorno dele e ele tem 3 bolinhas aqui embaixo. O que significa esse tipo de balão? Significa que a personagem ela pode estar dormindo ou ela somente está pensando. E olha esse balão. Ele é todo cheio de tracinhos, pontilhadinhos. Sabe por que ele é assim? Porque ele indica, quando vocês virem esse tipo de balão, significa que a pessoa está, cochichando, falando bem baixinho para que a outra pessoa não ouça. Esse é o balão mais comum. O formato dele é o mais tradicional que tem, ou seja, é uma conversa normal. As pessoas não estão com sentimentos alterados. É uma conversa normal entre as personagens. E esse balão aqui, hein, que tem esse coraçãozinho? Balão de pessoas, apaixonadas. Então, para eu entender uma tirinha, é importante que eu observe a forma do balão. Porque quando eu faço essa observação, eu consigo perceber a intensidade da voz, se a pessoa está nervosa, se a pessoa está com medo, se a pessoa está alegre, se ela está cochichando. Então, a partir de hoje, atente-se ao contorno dos balões, eles passam muitas informações. Agora que vocês conheceram alguns tipos de balões, vamos analisá-lo nessa tirinha que aparecerá aí na sua tela. Faça uma leitura dessa tirinha aí. Leia para nós, Fava, essa tirinha. Mônica é dentuça. Muito bem. Quem me chamou de dentuça? Eu. Você pode. Observem lá no primeiro quadradinho. Mônica estava andando quando de repente ela ouviu. Observe o contorno do balão. Foi uma fala normal ou alguém falou alto sobre ela? Está vendo que esse balão aí, ele está cheio, ele está pontiagudo? Significa que alguém alterou a voz para falar. Então ela ouviu. No segundo quadradinho, ela
como a característica dela é uma menina valente, que gosta de bater nos meninos, o que ela fez? Foi lá tirar satisfação. E no terceiro quadrinho, ela volta assim sem graça, né? Ah, você pode. Você percebe que na cabeça daquele menino, o nome dele é Titi, tem lá uns sinais gráficos em cima da cabeça dele? Tudo isso são informações. Então vamos lá. Quem são os personagens retratados nessa tirinha? A Mônica, o Titi e o Cebolinha. Observe novamente essa tirinha. Fava, preste atenção nessa pergunta. Há como saber quem no primeiro quadrinho chama a Mônica de dentuça, Fava? O que você acha? Não, prof, não dá para saber quem é que está chamando ela de dentuça. Isso aí. Como que ela reagiu no segundo quadradinho? Como que foi, Fava? Ela foi lá tirar satisfação, porque a Mônica, a característica dela, ela é zangada, ela logo foi tirar satisfação. E no terceiro quadradinho? O que acontece aí no terceiro quadradinho, Fava? A Mônica, ela volta meio sem graça, assim, porque ela percebeu que quem falou não foi o Cebolinha, quem ofendeu ela foi o Titi. Muito bem! Vocês observaram que o dente do Titi são parecidos com os da Mônica? E quando ela viu aquilo, ela não se sentiu ofendida? Por quê? Imagine um dentuço falando mal de outro dentuço. Ela pegou e não brigou por causa disso. Nesse texto que nós vimos dessa tirinha, que tipo de linguagem aparecem aí? Vocês conseguiram prestar atenção? Mentes brilhantes, que tipo de linguagem apareceu aí? Apareceu uma linguagem mista. Muito bem, linguagem mista é o quê? A linguagem tanto de uso de palavras quanto o uso de imagens. Na aula de hoje nós vimos algumas características da tirinha. Vimos que ela difere das histórias em quadrinhos porque as tirinhas são com quadradinhos limitados, no máximo 4 quadrinhos. Vimos que ela tem um fundo humorístico, que ela faz uma crítica social. Vimos também que ela tem uma linguagem mista. E a principal característica dela também é que as falas das personagens aparecem entre balões. Muito bem, aparece entre balões a fala dela, a fala dos personagens. Agora é com você. Na aula de hoje vimos exemplos textual de tirinhas. Aprendemos a diferenciar e a entender o significado de alguns balões. No seu material de apoio, ou seja, no seu material impresso ou na plataforma, terá outros exemplos de atividades como essas que nós trabalhamos aqui. Se porventura você não conseguiu entender a proposta de hoje, você pode rever essa aula ou outras aulas que você tiver dúvida no canal pela plataforma Palmas Home School. E caso você ainda continue com mais dúvidas, você pode entrar em contato com o professor ou a professora do grupo do WhatsApp escolar de vocês. Outra coisa, quem for responder as atividades pela plataforma, responda primeiro no caderno. Na próxima aula, vamos dar continuidade sobre o gênero textual tirinhas. Vamos aprender outros recursos gráficos e recursos de linguagem que são utilizados nesse gênero. Sendo assim, abraços de sabedoria e até a próxima aula.